Olá, Deus abençoe, está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero começar esse programa mostrando para você a história da transformação da vida de uma pessoa. Acompanhe. Festas, relacionamentos, todos os meus desejos atendidos. Porém, esses foram os motivos da minha ruína. O meu sofrimento começou, eu tinha por volta de 14 para 15 anos, quando a minha mãe e meu pai se separou. Então ali eu comecei a criar uma outra Tamires, porque eu tinha um pai que era muito amoroso. Então, de repente, eu não tinha mais aquele pai por conta da mágoa que a minha mãe pegou dele, a gente se afastou. Eu, com 16 anos, já comecei a trabalhar e fui criando essa independência e essa casca. Eu fui criando aquele medo de me relacionar, mas ao mesmo tempo me sentindo totalmente dependente de pessoas. Então, o meu primeiro namorado tinha 17 anos, eu já estava ali totalmente dependente dele, totalmente sensível, vulnerável, fraca. Eu era totalmente depressiva, sem saber o que era depressão. Frequentei vários lugares diferentes, fui procurando preencher esse buraco que tinha dentro de mim e não sabia como. E aquilo, tipo assim, balada, festa, bebida, até que eu conheci o meu esposo atual, né? E aí a gente foi se conhecendo, começamos a pegar firme, namorando. E aí ele me levou na casa dele, quando eu descobri que eu vi um adesivo. Eu lembro até hoje que eu vi um adesivo no guarda-roupa, Igreja Universal. E eu tinha um preconceito da igreja, eu falava, eu nunca vou nessa igreja. Não, o que eu vou fazer lá? Só que aí ele foi vendo que eu era muito dependente dele, eu era muito ciumenta, eu era possessiva, eu era totalmente doida. Eu era a doida do relacionamento, muito ciumenta, muito agressiva, possessiva. Através disso, ele falou, vamos na igreja? Então a gente foi uma vez, foi duas vezes. Então a gente começou a frequentar a igreja. A gente conheceu a igreja, ele já conhecia, né? Mas a gente não pegou firme. Até que a gente sofreu um acidente. Voltando da balada, a gente sofreu um acidente. Eu só lembro dele falando, cuidado, cuidado, cuidado. Quando eu acordei, eu já estava no chão, ensanguentada. Na hora que eu vi, eu já estava dentro da ambulância, sangrando. E ali ele bateu assim um desespero nele, que ele falou assim, a gente está vivendo a vida muito errada. E aí a gente começou a querer entender tudo aquilo, de onde vinha aqueles problemas, de onde vinha aquele vazio, de onde vinha a nossa tristeza. E aí veio uma oportunidade, a minha sogra me convidou para ir na igreja no Dia das Mães. E ela me considera filha mesmo. Ela falou, olha filha, vai ser Dia das Mães, vamos comigo na igreja. E naquele domingo foi o dia que eu realmente voltei para a Igreja Universal. Ali eu escutei o próprio Deus falar comigo. Falou, como se o pastor falasse, Tamires, você tá aí sofrendo, dá essa chance para você. Ali saiu aquele tampão do meu ouvido, saiu a venda dos meus olhos e eu prestei atenção na pregação, eu prestei atenção na reunião e eu saí daquela reunião diferente. Eu saí querendo mais, mas os problemas continuavam ali. Então a gente voltou na quarta, voltou no domingo, e voltou na quarta, e voltou no domingo. E ali a gente foi voltando, aos poucos a gente foi voltando. E eu fui começando a entender os meus problemas, onde estava o erro da Tamires. Porque eu fui entendendo o que era aquela bagagem que eu tinha carregado desde a minha adolescência, todo o meu passado com a minha mãe, com meu pai, a minha dependência, os meus relacionamentos que deram errado. Eu tinha carregado tudo. Eu estava carregando toda aquela tristeza. Todo aquele peso estava dentro de mim. Então eu fui entendendo, aí eu fui aprendendo o que era viver pela fé, o que era viver com Deus. Cada reunião que a gente aprendia uma coisa nova, eu colocava em prática aquilo, dava certo. E aí, entendendo que eu tinha que buscar mais. E ali eu comecei a minha caminhada de buscar o Espírito Santo, de ter mais de Deus, mais daquela paz, mais felicidade, porque eu não tinha, eu era vazia. Eu era dependente, eu era depressiva e não achava que era. Eu achava que eu era a pessoa mais feliz do mundo, que eu tinha tudo e eu não tinha nada.
porque eu tinha um buraco dentro de mim. Porque eu me enganava, eu era totalmente me enganando me preenchendo de coisas, de pessoas, rodeadas de amigos, de festas, de balada. Eu me enganava muito. Então eu comecei a entender a importância de ter Deus dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu sou tão pequena, mas eu quero ser digna de você. Ainda falava, você, né? Aquela boba, falava, meu Deus, você. E aí eu comecei aquela busca. Comecei a buscar, comecei a me entregar de verdade. E um certo dia eu fui participar na reunião no Templo de Salomão. Com esse propósito, eu não posso sair de lá da mesma forma. E ali a reunião foi acontecendo, a palavra foi desenvolvendo, até que na hora da busca, o bispo na época falou, faz a sua oração, faz a sua entrega. Entrega para Deus o seu eu. Então eu fiz essa entrega. Eu entreguei o meu eu, aquela velha Tamires. Eu falei assim, eu não quero mais essa Tamires. Eu quero sair daqui uma nova Tamires. Eu não vou mudar de nome, mas eu vou mudar de Tamires. Vai sair uma Tamires transformada, uma Tamires com paz, com felicidade. Eu não aceitava mais ser uma pessoa dependente de pessoas. E ali naquela busca, eu estava realmente arrependida do meu eu, das minhas vontades, porque a minha vontade não tinha me levado a nada. Só tinha me levado à destruição, à depressão, à tristeza, à dependência. Então, eu estava seguindo um caminho no norte. Eu decidi virar para o sul e falar assim, não, eu preciso mudar. Eu decido mudar, eu quero mudar. Então, foi uma decisão. E eu falava para Deus assim, meu Deus, eu estou aqui, olha para mim. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. E ali o próprio Deus falou para mim, eu sou seu pai, conta comigo. E ali eu fui transformada, eu senti todo aquele peso de fato sair de dentro de mim. Uma felicidade, uma paz, tomou conta do meu eu, tomou conta do meu ser. Eu conseguia sorrir e dali para frente a minha vida foi caminhando dia após dia. Então, dali para frente, o Espírito Santo foi cuidando de mim. Foi cuidando de cada área, foi encaixando o quebra-cabeça. Porque a gente é um quebra-cabeça, né? Então, ele foi colocando ali, ele se encaixou no lugar dele e foi colocando cada peça no lugar. Todas as minhas áreas foram se completando. O meu casamento foi restaurado. Hoje eu tenho uma vida profissional bem-sucedida. O meu trabalho desenvolve, a minha casa desenvolve. O meu filho tem 9 anos. É um excelente filho, agradece, porque antes eu era uma mãe doida. O meu esposo transformado, batizado com o Espírito Santo, a gente teve o nosso casamento restaurado, a nossa vida restaurada. O Espírito Santo foi colocando cada coisa no seu lugar, mas tudo, a minha vida sem ele não teria sentido. Eu sou completamente feliz e tenho paz. Se eu soubesse o quão precioso é o Espírito Santo, o quanto eu precisava dele, o quanto ele poderia me guiar, eu não tinha perdido tanto tempo no mundo. Eu não tinha demorado para voltar para a presença de Deus. Eu tinha voltado muito antes, se eu tivesse noção da importância que ele tem na minha vida hoje. Porque sem ele, eu não seria a Tamires que eu sou. Nós vamos estar, nesta quarta-feira, cuidando do bem mais precioso que existe, que é a nossa alma. Quarta-feira, nós vamos falar mais sobre a oração intercessora do Senhor Jesus, que foi o momento em que ele intercedeu tanto pelos seus, como também por aqueles que estão perdidos neste mundo. Essa classificação, quem faz não sou eu, é Deus, mas também ele nos deu o livre-arbítrio para podermos decidir o futuro da nossa alma. Vamos ao intervalo que fala sobre essa quarta-feira e já voltamos. Pai meu. Na oração pessoal e sincera do Senhor Jesus por você, ensinamentos profundos sobre a vontade dele para a sua vida e segredos para uma vida plena. Quando você recebe essa revelação, você se torna a pessoa mais rica na face da terra, porque você conheceu a Deus.
Nesta quarta-feira, a continuação do estudo da oração sacerdotal com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Agora eu quero mostrar para você a história de uma pessoa que foi vítima de uma notícia falsa. Essa pessoa, ela foi muito prejudicada. Você está sendo prejudicado. Você está sofrendo danos. Você está sofrendo danos familiares, danos financeiro, emocional, porque cada dia que passa é um sofrimento que aumenta. Cada dia que passa são as lutas que ficam maiores. E o que você tem que fazer é buscar, é tomar a decisão de se voltar para esse Deus. Nós vamos acompanhar agora o testemunho de uma pessoa vítima de um fake news. E já voltamos. Meu nome é Vanderlei Coelho, sou formado em Biologia, tenho 65 anos e hoje atuo como um empresário. Eu cheguei na igreja de uma maneira dilacerada. Por quê? Não deveria ser assim. Se a mídia não fosse tão preconceituosa, devido a esse preconceito eu não tive condição de chegar porque eu odiava a Igreja Universal. Eu não poderia ver falar do Bispo Edir Macedo, embora ele não tinha feito nada para mim, nunca falou nada comigo e eu nem conhecia, só ouvia falar. Via notícias que ele estava roubando as pessoas, que as pessoas tinham que pagar para ir na igreja, que as pessoas chegavam lá, dava tudo que tem para poder colocar ali na mão do Bispo Edir Macedo. Colocar ali, chamava e falava que era o altar do Bispo Macedo, o altar do saque de dinheiro. Isso eu escutei várias vezes. Isso foi me criando um ódio. Chegou o ponto de eu falar, se eu pudesse, se eu encontrasse esse homem, eu mataria ele. Isso era uma coisa que eu pronunciava constantemente. Eu sou uma pessoa que jamais eu vou pisar dentro dessa igreja. Jamais eu vou nessa Igreja Universal. Veja bem, eu era um empresário de sucesso. Era um padrão bom, era um padrão de qualidade, um padrão que eu tinha condição de tratar os meus filhos, cuidar dos meus filhos, boas escolas, né? Eu tinha uma casa boa para morar, carro bom para andar. Eu era religioso, vim de uma tradição religiosa, né? Então, eu mantinha aquele nível de todo religioso, né? Ir na igreja, voltar a trabalhar, e eu achava que aquilo estava normal. De repente, as coisas começaram a não dar certo. E mesmo dentro da minha honestidade, do meu trabalho, tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado de maneira que eu não conseguia segurar. Que eu chegar ao ponto de eu ir à falência, de eu ir realmente perder tudo que eu tinha e chegar ao ponto, nada que eu tenho, nada contra lavar carro. Mas um homem que tinha cafezinho, secretária, de repente eu estava lavando carro na rua. Eu não conseguia nem mais pagar água, não conseguia pagar luz, não conseguia, já estava morando de aluguel, já não conseguia, depois de aluguel tive que morar de favor. Eu fiquei dilacerado, eu fui um homem derrotado. Os meus amigos abandonou, só não abandonou meus filhos, minha esposa, mas amigo, família, irmão, todo mundo me abandonou. Até que um dia, tá? Quando eu cheguei na minha casa com meus filhos, todos eles dormindo, e eu perguntei para minha esposa, o que foi que comeu hoje? Não comeu nada, foi preciso dar água para eles dormir, porque não tinha nada para nós comer. Eu falei, vou dar fim na minha vida. E foi exatamente nesse momento que eu esperei eles dormir, a esposa dormir, eu fui na cozinha e peguei uma faca. E eu não vou amanhecer o dia vendo isso mais. E aí, o que aconteceu? Eu liguei a televisão. Eu liguei a televisão com a faca do lado. E nesse momento, veio uma pregação. Eu só vi que era um bispo falando. 1h da manhã. Você que está aí, que está querendo dar fim na sua própria vida,
E vejo que posso até pela minha fé que o senhor está com uma faca na mão. Eu vou pedir para o senhor, desista dessa sua ideia. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei parado. Eu fiquei hipnotizado. Desliguei a televisão. O que está acontecendo? Esse homem está falando o que eu estou passando aqui. Ele não está me vendo, eu não estou enxergando. Tá bom. A faca já ficou de lado e eu liguei a televisão de novo. Nesse momento veio um testemunho e falou, olha, você que está aí, eu passei o que você passou. Eu estou dando esse testemunho aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eu peço para o senhor desistir disso aí e procurar de imediato, já, ontem, hoje, a Igreja Universal. Embora já é de madrugada, mas coloca na sua cabeça a Igreja Universal. Eu falei, pensei comigo, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando que Deus existe na Igreja Universal, que é a igreja do Bispo Edir Macedo. Eu não estou acreditando. Isso para mim é um desafio, mas eu vou entrar nesse desafio. Então eu vou lá, eu vou pessoalmente, porque se tudo isso for mentira, eu vou ser um homem devidamente derrotado. Mas se for verdade, eu vou ser um vencedor. Olha só como eu não sabia, como eu estava tão enganado pela mídia, que eu saí de manhã perguntando assim para as pessoas, eu quero ir na Igreja Universal. Perguntei para um ponto de táxi. Ele falou, a Igreja Universal do Bispo Edir Macedo? Ei! Falou desse jeito. Você está procurando? Só tem aqui a 200 quilômetros daqui da sua cidade, da nossa cidade aqui, na cidade de Passo, no sul de Minas. E foi aí que eu então fiz um sacrifício, lavava carro, foi preciso de eu lavar carro, a minha família passando fome, e eu peguei e consegui R$20. E eu peguei um ônibus meia-noite, era um mês de janeiro, muito chuvoso, eu não tinha blusa para vestir, eu estava praticamente descalço, porque a pobreza estava muito, a miséria estava muito grande. Imagina que jeito que eu viajei. Quando eu entrei na Igreja Universal, que eu vi Jesus Cristo é o Senhor, não vi nenhuma imagem, não vi isso, não vi aquilo, o povo em silêncio, todo mundo com a Bíblia na mão, e de repente veio um pastor falar comigo. Eu fui muito claro com ele, ô pastor, o senhor me desculpa, mas eu vim aqui para encontrar Deus, eu não vim aqui para bater papo. Ele falou para mim assim, eu sou Vanderlei, o senhor está pronto? E eu creio que o senhor está pronto. Falei, pronto para quê? O senhor já se converteu? Eu falei, o que é converteu? Olha a minha ignorância. O que é converteu? Ele falou, saiu de um lado e passou para outro. Deus já tomou posse da sua alma. Eu falei, por que o senhor está falando isso? Porque ele viu sinceridade no seu coração. Ele viu humildade. O senhor por fora está de um jeito, mas por dentro o senhor é outro. E foi assim. E foi assim. Esse homem pregou. Esse homem começou a pregar. E eu ali me acalmei. Eu já fiquei aquebrantado. Aquele homem, quando eu comecei a olhar para o altar, eu realmente, verdadeiramente, eu enxerguei Deus. Eu senti vergonha de mim mesmo. Porque eu fui enganado. Fui enganado pelo homem, eu fui enganado pela mídia, eu fui enganado por pessoas, porque eu não precisava estar sofrendo se eles tivessem falado verdade, trazido à tona, não só para mim, mas para milhões de pessoas que deviam estar na mesma situação minha, ou até perdendo a vida, por enganação da mídia, por enganação, trazendo a informação de um homem que estava ali pregando Jesus. Então, o que aconteceu? Eu verdadeiramente, eu senti a luz brilhar na minha alma, brilhar nos meus pensamentos e na minha visão. O pastor me chamou no altar e falou assim, seu Vanderlei, tem uma cesta básica para o senhor levar? Está aqui preparada para o senhor levar. Em vez dele me pedir dinheiro, me ofereceu a cesta básica. Eu fiquei maravilhado que dali para frente não parou mais. O meu sucesso não parou mais. Todo sábado eu pegava um ônibus 10 horas da noite, chegava meia-noite e esperava a igreja abrir às 6 horas da manhã, ajudava o pastor a abrir a igreja. Isso foi 2 anos. E eu fazendo até que pudesse um dia ter igreja na minha cidade, né? E foi maravilhoso. Eu me tornei um homem fiel a Deus, eu sou uma pessoa extremamente saudável,
e eu não tenho doença, eu tenho 65 anos, e eu era muito doente, tinha muita dor de cabeça, e eu tinha uma filha que tinha problema de cisticercose, tinha outra que tinha problema de renite, bronquite, esses ites da vida aí, que eu ia na farmácia e comprava de sacola. Todas as duas foram curadas. Camila hoje é uma doutora, é uma farmacêutica formada, PhD. A Brunelli Coelho também formada, PhD. O Vanderlei Coelho Júnior, engenheiro de produção, mora na Irlanda na área de medicamento. São 3 doutores devidamente formados e formados pela fé. E na minha casa é proibido falar impossível, não tem jeito, não consigo, não posso. Esse vocabulário não é pronunciado na minha casa, porque tudo nós pode naquele que nos fortalece. Eu recebi o Espírito Santo. Eu não tive um processo de conversão, passar pela aqui. Não. As pessoas ficam demorando, ficam duvidando. Eu falo para as pessoas não duvidar, entrega logo a vida na mão do Senhor Jesus e deixa o Espírito Santo trabalhar. Então hoje eu não trabalho mais com a força do meu braço, eu trabalho com o poder de Deus. Hoje eu sou um testemunho do Senhor Jesus. Hoje eu falo do Espírito Santo porque eu tenho essa alegria de falar que o Espírito Santo domina. O Espírito Santo, ele busca a alma pura, a alma de sinceridade de coração. Muitas vezes, às vezes o externo da pessoa não é bom, mas Deus conhece o coração, conhece a inteireza do coração de uma alma. E foi assim que aconteceu comigo. A minha maior riqueza como um ser humano aqui na Terra é o Espírito Santo. Eu falo sem medo de errar, porque esse verdadeiramente é o Deus e o Espírito Santo, onde eu tive o privilégio de encontrar no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, se o Bispo Macedo, o senhor me perdoa. Um dia eu quero dar-lhe um abraço e pedir perdão. Na minha jornada, é interessante que aconteceu um fato muito dolorido, né? Eu casado, 27 anos de casado, minha esposa foi fazer uma cirurgia e acabou que ela veio à falência. Faleceu, mas o mais importante é que ela foi para a glória. E eu fiquei 4 anos viúvo. 4 anos viúvo, manti a fidelidade, o amor, o respeito para com Deus, nenhum momento vacilei e graças a Deus, Deus colocou no meu caminho a Edilene, uma grande esposa, uma grande companheira, faz 17 anos que eu sou casado e tenho uma filha com ela, com 13 anos, que é a Jamile. Hoje, prazerosamente, eu faço parte do grupo da Igreja Universal, que é o grupo da UNP, que faz os trabalhos no presídio. Eu que fazia preconceito da Igreja Universal, hoje eu sofro preconceito porque eu sou da Igreja Universal. É muito interessante, não é? Mas eu fico tão admirado que a Igreja Universal, quanto mais fala, mais cresce, porque o povo é abençoado e o povo tem o prazer de ir para a Igreja Universal e receber a palavra e se fortalecer. Hoje é um povo nobre, o povo da Igreja Universal. Quem vai para a Igreja Universal é povo nobre, é povo sábio, é povo inteligente. É isso que eu peço. Vá, todo mundo deveria ir para a Igreja Universal. Nada contra as outras igrejas, porque eu não falo de religião. Mas se você quiser encontrar verdadeiramente o Senhor Jesus e tomar posse do Espírito Santo, é a Igreja Universal. Muito bem, prepare o seu copo com água. Nós vamos falar com Deus e unir a nossa fé com a Mary Martins. É momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, nós cremos no Teu poder e sabemos, meu Senhor, que nós dependemos de Ti em todas as coisas. E uma das coisas que mais incomoda o ser humano é ter os relacionamentos, meu Pai, destruídos. A pessoa busca sempre alguém que venha ser a pessoa certa, que venha dar a felicidade um para o outro. Por isso eu te peço, meu Pai, ajuda essa pessoa, abençoa a todos, aquele que está sozinho, aquela que está sozinha, aquele que já tem um relacionamento, mas está difícil, o Senhor venha ajudar. Aqueles que já são casados, meu Pai, que haja a bênção no casamento. Mas, meu Pai, cuida de cada um de nós, que a Tua presença esteja sobre esta pessoa e que ela tenha, meu Pai, a Tua direção e saiba, meu Pai, realmente escolher a pessoa de acordo com a Tua palavra.
Abre os olhos, meu Pai, protege e dá a tua bênção para que esta pessoa não chore mais e nem fique, Senhor, triste, mas confiante de que o Senhor está abençoando a sua vida sentimental. Cuida, meu Pai, de cada casal, pois eu entrego todos nas tuas mãos e que esta água, meu Pai, seja ungida e quando beberem, recebam a tua paz e a certeza da tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e receba a presença de Deus na sua vida. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e confie nele, porque Ele abençoa toda a nossa vida. Ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe você, a sua família. Nesta quarta-feira, Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado. Até lá. Grave só aquele pedacinho. Pai meu. Na oração pessoal e sincera do Senhor Jesus por você, ensinamentos profundos sobre a vontade dele para a sua vida e segredos para uma vida plena. Quando você recebe essa revelação, você se torna a pessoa mais rica na face da terra, porque você conheceu a Deus. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo da oração sacerdotal com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar.